A luta entre os desejos da carne e os desejos do espírito. Todos nós, quando nascemos nesse mundo, nós nascemos com uma natureza, a natureza carnal, a natureza pecaminosa, a natureza humana. Antes das pessoas conhecerem a verdade da Bíblia, as pessoas só têm uma natureza, só têm uns desejos, que é a natureza carnal. Só tem inclinação para as coisas da carne, só nos prazeres que satisfaz as paixões carnais. É prostituição, é riqueza, é glórias terrenas, é lisonja, é vaidade, soberba. Não tem nada mais no coração das pessoas antes delas aceitar o Senhor Jesus. Por quê? Porque as pessoas são filhos de pessoas carnais, pecaminosas, nossa natureza é pecaminosa. O salmista Davi diz, em pecado, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A única pessoa que nasceu com a natureza santa foi o Senhor Jesus. Lá em Lucas 1,35 fala lá que o Senhor Jesus nasceu santo, mas nós não, nós nascemos com natureza carnal, desejos carnais, tendências carnais, só para as coisas do mundo. Mas Deus providenciou meios. Lá em Romanos 8,5 diz assim, porque os que vivem segundo a carne, inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quando as pessoas nascem de novo, têm um novo nascimento, ela nasce para as coisas espirituais. É o poder de Deus que atua. É o novo nascimento. Como se diz lá, nasceu de novo. Se as pessoas falarem de coisas espirituais com pessoas que são carnais, que só pensam em coisas materiais, elas não vão entender nada. Por quê? Porque ela só entende as coisas do Espírito quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não conhece nada sobre Deus. Lá em Romanos 8,7 diz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade pode ser. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Desde que o homem pecou, o homem perdeu a natureza divina e passou só a ter natureza carnal. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 8 lá de Romanos diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Todos nós nascemos mas sempre o Espírito de Deus toca em nosso coração. Todos nós nascemos com natureza pecaminosa, com tendência pecaminosa, desejo pecaminoso e com natureza carnal. Mas Deus não deixou não esqueceu de nós. Ele toca em nossos corações com seu Espírito. Se a pessoa escutar a voz de Deus falando em nosso coração, por intermédio da Bíblia, se a gente der atenção à palavra de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, toma posse da nossa vida e nos tornamos espirituais, nos tornamos filhos de Deus. Essa é a obra que o Senhor Jesus fez em nosso favor. Ele nos comprou com seu sangue e hoje Deus pode, por meio do seu Espírito, tocar no coração das pessoas. Ele só não obriga, mas sempre toca. As pessoas às vezes
é alcoólatra, vai para a rua, bebe, gasta o dinheiro todo, chega em casa, briga com a família, no outro dia vem aquela tristeza no coração. Ele mesmo pergunta para si mesmo, por que eu caí nessa situação? Que tristeza, que vergonha, que vexame. Quero mudar de vida. Isso é a voz do Espírito Santo falando na alma, falando no sentimento das pessoas. E aí as pessoas começam a despertar. O Espírito Santo começa a achar um lugarzinho no coração das pessoas. Aí as pessoas começam a pensar, vou procurar um conhecimento de Deus, vou comprar uma Bíblia, vou estudar a Bíblia, vou mudar de vida. Ele às vezes custa, mas com o tempo ele vai perseverando e o Espírito de Deus vai tomando posse. Quando pensa, as pessoas já alcançou a salvação. A graça de Cristo alcançou aquela pessoa. E ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é o que tem acontecido, né? A gente vê pessoas que às vezes vieram lá do fundo do poço e se salvaram. A gente vê o exemplo do ladrão na cruz. O ladrão, ele pecou, ele fez o que era errado, mas quando chegou a um certo ponto, ele caiu em si e arrependeu, e o Senhor Jesus perdoou o ladrão. Assim também acontece na vida das pessoas, né? Ninguém vence a natureza, ninguém nasce com natureza espiritual. Só Jesus nasceu com natureza espiritual, só Jesus nasceu santo. Por isso a Bíblia diz que temos de nascer de novo. Lá em João 3,7, Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era um príncipe em Israel. Mas o Senhor Jesus disse para ele, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos parecia que tinha muito conhecimento, muita coisa, mas ele não tinha o Espírito, ele era ainda um homem carnal. Ele tinha muito conhecimento, mas não o conhecimento de Deus. Então precisou de um novo nascimento. E realmente ele nasceu de novo. Nicodemos aceitou o Senhor Jesus, aceitou a verdade, foi transformado e certamente está aguardando a ressurreição para fazer parte dos salvos.